Olá a todos, começa agora o programa Contábil RN na TV Feliz. Hoje temos o convidado especial Joaquim Fontes Galvão, contador e advogado tributarista com o tema Comitês Tributários. Logo após uma entrevista especial com a senhora Carolina Montenegro. Tema principal, empreendedorismo universitário. O programa Contábil RN conta também com o quadro Finanças em Pauta com a analista financeira e contadora Lieda Amaral. Logo após, o quadro Conta News com o professor Aderson Barros. Iniciamos o programa Contábil RN de hoje com o senhor Joaquim Fontes Galvão, contador e advogado tributarista. Queria agradecer enormemente a sua participação. O programa Contábil RN conta com diversos especialistas e o aceite desse convite enaltece ainda mais o nosso programa. Tratando-se do tema comitês tributários, na prática, como se aplica, qual seria os detalhes que poderiam ser ressaltados de relevância para toda a sociedade potiguar? Inicialmente eu queria agradecer a oportunidade de podermos falar sobre a reengenharia, sobre o trabalho dos comitês tributários, que já existe há anos nas grandes empresas, trazendo para o Rio Grande do Norte a oportunidade de termos esses comitês funcionando de forma que atinja todas as empresas, de uma forma socializando esse trabalho. Por quê? O comitê tributário trata-se de uma equipe multidisciplinar composta sempre por um advogado tributarista, um advogado empresarial, um advogado, muitas vezes, que possa estar até no processo sucessório da empresa, um contador ou dois contadores. Diversas áreas afins. É multidisciplinar, é um trabalho multidisciplinar em que vai fazer com que pensemos e otimizemos os custos tributários que são muito pesados. No Brasil, nós temos uma das maiores cargas tributárias, estamos na iminência de ter um aumento no PIS/COFINS, hoje foi anunciado. Então, é muito malvada a carga tributária, é compatível somente com os países onde a corrupção impera. Mas o Comitê Tributário trabalha de uma forma legal, buscando os mecanismos próprios e brechas legais onde nós possamos ter uma otimização, pagar o justo ao governo. Perfeito. Tratando-se para a montagem de um bom comitê, né, uma equipe de diversas áreas, quais são os pré-requisitos e quais são os procedimentos necessários para um bom comitê tributarista? Esse comitê tem que ter sempre um contador, é a figura principal, o pivô de toda a estrutura, porque hoje a contabilidade ela não é mais apenas mero registro, ela é gerencial. Então, um advogado tributarista, um advogado empresarial, que muitas vezes vem um problema sucessório, muitas vezes vem um problema de fusões em corporações, até mesmo a forma de contratos também, e um economista. Essas são as figuras essenciais, primordiais. Multidisciplinar. Multidisciplinar, que vem muitas vezes até um publicitário que possa fazer parte, um químico, entendeu? Que depende do segmento. Do segmento dessa empresa. A aplicação necessariamente seria para empresas e qual seria o porte dessas empresas? Olha, o Comitê Tributário, quando começou e hoje funciona, ele tem nas grandes empresas, como Carrefour, como Riachuelo, entendeu? Então, essas grandes empresas, elas têm comitês permanentes. E vendo esse aspecto que podemos socializar isso com as empresas, inclusive pequenas empresas, médias empresas, nós desenvolvemos um trabalho em parceria com escritórios de contadores, economistas, advogados, que possamos não estar dentro de uma folha fixa dessa empresa, porque senão o custo ia aumentar. Com certeza. Então, com o valor mensal, ele vai ter um acompanhamento de um comitê tributário, otimizando esses custos. E em todos os casos, sempre há retorno. Uma pergunta, por exemplo, existem diversas empresas que trabalham com recuperação de crédito, diversas alternativas. A meta e o objetivo final, quando é alcançado, é um êxito.
Mas necessariamente quando um comitê, né, tributário, ele não tem necessariamente o resultado que o empresário almeja. Qual seria o procedimento? Dar continuidade? Como funciona? Há uma diferença, porque as empresas de recuperação, certo? Os escritórios de recuperação, ele visa especificamente aquela recuperação, aquele ponto, e de imediato. O Perfeito. Comitê Tributário, ele trabalha justamente com projeções que podem demorar 2, 3 meses, mas o retorno, o custo final, é sempre mais benéfico. A redução dos impostos, dos encargos, com toda essa análise precisa é fundamental. Mas também se precisar atuar na área judicial, se faz necessário? Também na recuperação de tributos. Muitas vezes o empresário pagou durante 10 anos um tributo maior, ou indevido. Esse comitê vai ver a melhor forma, através de uma consulta, através de um processo administrativo ou judicial, de uma forma que também não seja aquele remédio com contraindicações. A melhor forma é essa que o Comitê Tributário muitas vezes faz, para que possamos ter uma otimização e uma recuperação correta dos tributos. Muitas vezes não adianta nem entrar na justiça de imediato. A gente precisa muitas vezes ter uma consulta para formalizarmos uma estratégia, porque no direito sempre é estratégia. Não é arrumadinho, é estratégia. A gente precisa ter, vamos dizer, muitas vezes subsídios legais para que a gente possa... Alicerce jurídico. Com alicerce jurídico. Perfeito. O programa Contábil RN, orgulhosamente na TV Feliz, uma casa maravilhosa e abençoada, a gente verifica que também tem esse cuidado. Trouxemos diversos profissionais aqui, especialistas de diversas áreas, e o orgulho também de ter o senhor nessa edição. Tratando-se da solução, a gente tem que passar para todo o público, na prática, quais foram os casos de sucesso do Comitê Tributário que foram perfeitamente bem executados, e me poderia passar, por gentileza, e para toda a sociedade potiguar, exemplos, porque com os exemplos fica fácil para aquele empresário, para todos aqueles que querem entender como realmente funciona. Poderia passar, por gentileza? Vou dar um exemplo bem prático. Muitas vezes o empresário, ele tem um imóvel que é dele, pessoa física, e que muitas vezes a empresa utiliza. E ele tira pro labore, digamos. Certo. Neste caso, uma forma, uma sugestão, dependendo do caso, que o comitê não visa só imediato. Ele poderia alugar esse imóvel, ter uma redução de tributos, não só, vamos dizer, a parte de obrigações sociais, todo aquele que ele paga, ele poderia ter uma alocação e esse prolabore dele ser substituído por uma alocação. E ele tem um prolabore menor, contribuindo com a Previdência com outra escala, isso não tem problema. Trata-se de uma alternativa. É uma alternativa. Outra alternativa, vamos dizer, o comitê está sempre vigilante. Surgiu agora a não cumulação do ICMS com PIS e COFINS. Nós estamos com muitos casos de sucesso onde estamos recuperando, certo? O ICMS sobre a acumulação do PIS e COFINS sobre o ICMS de energia elétrica, também a redução. Para quem paga 5, 10 mil reais, tem uma redução praticamente de 30%. E para todo consumidor é de extrema valia. E isso está dentro do custo do produto. No valor agregado do produto final que vem até o consumidor. Isso. Perfeito. Eu gostaria de ir para um rápido intervalo, voltamos em instantes. Fortes Tecnologia em Sistemas. DRA, Assessoria Fiscal e Tributária. AS, Contadores. E Pegasus. Voltamos. Entrevista especial com o senhor Joaquim Fontes Galvão, advogado, tributarista, assim como contador. Hoje tratando-se do tema comitês tributários. Repassando as informações e o direcionamento dos comitês de forma coletiva sendo implementado e a eficácia como se fosse trabalhando de maneira individual. De forma coletiva ou uma empresa, qual seria a maior eficácia dentro desse novo panorama que o comitê vem operando atualmente?
As grandes empresas, hoje, elas conseguem suportar um comitê tributário, reunindo-se 2 vezes por semana com esses profissionais, onde onera muitas vezes o custo, quando é uma empresa menor. Perfeito. A nossa proposta, o nosso trabalho está envolvido da seguinte forma: com contadores, economistas, colegas advogados que possam estar em seus escritórios nos reunindo muitas vezes para tratar de temas dedicados àquelas empresas. Com essa vigilância e esse acompanhamento, a eficácia é a mesma. Por quê? Lógico, uma empresa de um porte, vamos dizer, uma Carrefour, ela necessita ter uma dedicação maior pelo volume, de tributos e volume de demandas. Já uma empresa menor é proporcional, então há condição de ter um escritório com a mesma eficácia, porque o nosso escritório e os trabalhos de todos os tributaristas trabalham com resultado, trabalham com qualidade, buscando a qualidade, senão não temos sucesso. E o resultado ele não pode ser subjetivo. Não pode em ser números subjetivo. tem que ser. Não pode ser. Eu não posso dizer, você vai ganhar aqui 10%. Não, 10 não, 15%. Eu tenho que dizer, vai ser 9,76%. De forma exata. Exata. Por quê? Esse trabalho já passou por uma triagem de economistas, contadores. Esse trabalho de reengenharia, né, que o comitê vem utilizando, tratando-se de pessoa física, cada pessoa física, qual o comportamento, tanto para o gestor, né, tanto para cada componente do comitê, quais são os cuidados necessários? Olha, a pessoa física muitas vezes paga aquele tributo, muitas vezes paga impostos, taxas, de forma indevida, e não há um ressarcimento. Então, otimizando de forma com que ele pague o correto e o justo, há redução. A pessoa física natural, ela pode ter, porque ela paga imposto de renda, IPTU, ISS, muitas vezes paga IPVA, muitas vezes o IPTU, muitas vezes as prefeituras cobram IPTU prescrito. Indevidamente. E aí, indevidamente, ele paga. E sem orientação. Justamente ele vai ver a melhor forma com que ele faça, inclusive com o retorno de suas finanças. Certo? Um retorno direto. Direto. Porque quando ele tem um trabalho de um contador, ele vai dizer, olha, você não está tendo um fluxo de caixa bom. Vamos ver como otimizar, como reduzir seus custos. Ou seja, o trabalho do comitê tributário ele não visa somente vou buscar, mas visa um conforto fiscal. Isso é que interessa a todos os contribuintes, principalmente numa terra, num país em que é sanguinário na cobrança de tributos. Eu gostaria que o senhor passasse 2 informações pontuais, porque a sociedade, tanto como finanças pessoais, assim como os empresários que têm essa necessidade e essa demanda por esses serviços qualificados, quais são as instituições, os órgãos de regulação que ele possa buscar informações, né? E o senhor como empresário também, como uma das referências no assunto, quais são as recomendações que o senhor pode passar para o público, tratando-se de que profissionais buscar e que instituições podem me orientar na busca de soluções tributárias? Primeiramente o SEBRAE, a Federação das Indústrias, a Federação do Comércio, os escritórios que trabalham, que têm dedicação justamente, já iniciaram esse trabalho de reengenharia tributária, certo? Poderá todos eles dar uma assistência muito maior. Um contato inicial com o SEBRAE. Com o SEBRAE, com a Federação das Indústrias. Muitas vezes temos a oportunidade de ter sentado na Federação das Indústrias e termos conversado sobre aquele segmento industrial que está passando, vamos dizer, por um período de aumentos da carga tributária, vamos dizer, em farinha de trigo, quando podemos otimizar de outra forma. Queria agradecer enormemente a participação do senhor. E qual o último recado que o senhor pode passar para o público, tratando-se de orientações jurídicas para que
tanto a pessoa física como o empresário tenha a garantia de buscar seus direitos, porque cada dia, né, através de muitas novidades que juridicamente vêm se alterando, a sociedade fica bastante assustada. Então, qual o último recado que o senhor pode passar para o público? Uma correta afinação com o contador, que é a figura que conduz o patrimônio do empresário, e uma afinação justamente que haja uma harmonia com o advogado, certo? Se for, no caso, a necessidade tributária, é interessante, é imprescindível que busque um advogado com experiência tributária, porque senão realmente é uma luta, vamos dizer, o tributo, a advocacia tributária, ela não é, vamos dizer, tão objetiva como a trabalhista, sem menosprezar, mas ela tem muitas nuances. É importante que haja uma experiência, um advogado experiente ou ousado que possa, vamos dizer, enveredar justamente nessa área tributária. Perfeito. Essa é a missão do programa Contábil RN, não apenas a área contábil, a área jurídica, todas as áreas afins que levem a informação para o público, essa informação de ter orientações de como cuidar de suas finanças e estar resguardado de forma jurídica. Então, agradeço enormemente pela participação do senhor. Vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, Carolina Montenegro, tratando-se do tema empreendedorismo universitário. Fortes Tecnologia em Sistemas. DRA, Assessoria Fiscal e Tributária. AS, Contadores. E Pegasus. Mais uma entrevista especial do programa Contábil RN na TV Feliz. Estamos aqui, orgulhosamente, com Carolina Montenegro, coordenadora do curso de administração da Universidade Potiguar e gerente da incubadora de empresas do Empreende UNP. Queria agradecer enormemente sua participação, tratando-se do tema empreendedorismo. O que, com toda a sua referência, suas orientações, podem ser passados pontualmente para o público entender esse momento? Empreendedorismo no Brasil, na sua visão, o que a gente pode passar para todo o público? Antes de qualquer coisa, né, é um prazer estar aqui no programa. E o que é que nós podemos falar de empreendedorismo no Brasil? Sabemos que o empreendedorismo brasileiro, ele é altamente forte, né? E que a maioria dos nossos empreendedores, eles acabam atuando pela necessidade. Muitas vezes pela falta de oportunidade que ele tem, ou porque ele foi demitido, ou porque ele não tinha experiência em alguma Falta de alternativa. Falta de alternativas acaba levando o brasileiro a montar o seu negócio. E muitas vezes esse negócio é algo que ele tem algum tipo de habilidade, algo que a família consegue estar fazendo em casa para estar comercializando. Então ele acaba acontecendo de uma forma muito empírica, muito diferente do que a gente vê, né, em países como Estados Unidos, países europeus, que desde cedo os jovens eles são preparados para empreender, a partir do momento que eles descobrem algum tipo de afinidade com a área. Então, eles são colocados no mercado de trabalho muitas vezes já sabendo como é que eles podem fazer da melhor forma, sabendo como é que faz uma análise de mercado, por exemplo, para se inserir, né, nesse mercado. Então, assim, o nosso empreendedorismo aqui é muito empírico ainda, e a população, ela realmente precisa saber que existem técnicas, existem formas de a gente estar desenvolvendo esse empreendedor. Por mais que ele às vezes nasça com o dom de comercializar algo, de vender, né, de correr riscos. O empreendedorismo precoce tem que ter um enorme cuidado, né? Muitos, não necessariamente a afinidade leva ao sucesso, né? Com certeza, né? Às vezes a gente conhece pessoas que têm essa facilidade de implementar negócios, fazer com que ideias sejam colocadas em prática, mas só que se deparam com situações, por exemplo, do gerenciamento da empresa,
de controlar os custos, o fluxo de caixa, de realmente fazer uma pesquisa de mercado para saber se é aquilo que seu público-alvo está desejando, adquirir, comprar, coisa do tipo. Então, assim, quando a gente fala de ter só o dom de empreender, é importante ter muito cuidado, porque não basta ter o dom. O dom é muito importante, sem dúvida, mas só que não é ele que vai compor a vida desse empreendedor. É importante que ele, atrelado a isso, ele consiga buscar recursos, cursos, palestras, entidades que venham ajudá-lo a colocar esse negócio no mercado da melhor forma possível. É o empreendedorismo universitário, né? A Universidade de Potiguar, como uma das referências aqui, né, no Rio Grande do Norte, levando informações para o público, muitos têm medo de empreender, levando-se em consideração dos entraves. Que tipo de entraves aquele jovem, precoce empreendedor, ele pode encontrar e para que instituição ou para que procedimento ou profissional ele deve buscar para começar esse primeiro negócio e amadurecer a ideia do empreendedorismo? A incubadora, ela é um dos mecanismos hoje principais de desenvolvimento de novos negócios. Então, a incubadora Empreende UNP, que é a qual eu hoje gerencio, né, fica dentro da Universidade de Potiguar, pertence ao núcleo de empreendedorismo, que chama-se Empreende, e lá nós pegamos esse aluno ou esse ex-aluno que deseja empreender, que ele tem uma ideia inovadora, e nós, através de oficinas, através de mentorias, nós damos o total apoio ao desenvolvimento do empreendedor e ao desenvolvimento do projeto de negócio deles. Então a gente tem 3 processos dentro da incubadora, que chamamos de pré-incubação, que é justamente aquele quando ele chega só com uma ideia, ainda está muito incipiente. Nada em concreto. Nada de concreto. A gente capta, né, seleciona projetos de todas as áreas que você puder imaginar que a universidade tem know-how. Cuidado com o plágio, que muitos empreendedores falam, não, a ideia é minha, né? A incubadora também tem esse cuidado de fazer essa análise, olha, vamos com calma, que juridicamente... É uma pergunta interessante. Nesse primeiro momento que você está... É uma pergunta interessante, né? Eu costumo dizer que ideia sem ação, ela não vale nada. Você está inspirado, sem transpirar, não serve de nada, né? E o que é que a gente faz? Óbvio que as pessoas que trabalham no incubador, elas assinam um termo de confidencialidade, né? Que tudo que elas escutam ou que os projetos que a gente desenvolve, eles são projetos que a gente mantém a confidencialidade deles, justamente para não acontecer cópias. Mas a grande vantagem não é você ter a ideia, é você conseguir desenvolver um MVP, que a gente fala que é o mínimo produto viável, mas que você também adquira competências para você implementar essa ideia. Aquelas ideias que são produtos ou que estão vinculadas a processos que elas podem ser patenteadas, a gente orienta para patentear. Até para resguardar todo aquele projeto, né? Mas uma patente no Brasil, ela demora cerca de 10 anos para ela ser reconhecida. Então, assim, é um tempo muito longo para poder, tipo assim, você se certificar de que aquilo ali é seu, entende? Que aqueles direitos são seus. O que é que a gente orienta? A gente orienta que você saia na frente sempre. Então, se você tem uma ideia inovadora, procure saber qual é o diferencial da sua ideia para os demais negócios que já existem. Uma análise comparativa, direcionada. Sem sombra de dúvidas. E se tiver alguém que esteja fazendo alguma coisa similar ao que você está fazendo, nós sempre orientamos de você buscar focar no seu público-alvo e focar na venda. Porque existe outra diferença muito grande entre eu ter um negócio e eu comercializar os meus produtos. A gente costuma dizer que emitir nota fiscal é muito mais importante do que você ter um negócio inovador no mercado. Às vezes existem projetos tangível, que eles já estão por aí, né? Perfeito. Mas só que eles não têm clientes. E quem é que permanece no mercado?
quem capta clientes, quem mantém clientes e quem oferece a melhor proposta de valor. Carolina Montenegro, vamos para um rápido intervalo e ela vai contar os segredos no momento de crise onde grandes empreendedores buscam alternativas, tratando-se como solução de mercado, entre outros, tratam-se como entraves jurídicos que não contemplam a evolução de um profissional. Então vamos para um rápido intervalo, voltamos em instantes com Carolina Montenegro com diversas orientações para os empreendedores da Sociedade Potiguar. Fortes Tecnologia em Sistemas. DRA, Assessoria Fiscal e Tributária. AS, Contadores. E Pegasus. Voltamos. Entrevista especial com Carolina Montenegro, coordenadora do curso de administração da Universidade Potiguar e gerente da incubadora de empresas Empreende UNP. O nosso programa tem essa função social de passar informações para que o público possa se inserir, entender e buscar soluções, né? Estamos num momento, um panorama nacional de crise financeira como um todo. Os empreendedores estão com medo. Existem empreendedores aproveitando a situação financeira do país, essa crise, e encontrando como oportunidade de mercado? Sim, temos. Nas minhas últimas pesquisas, essa semana, né, a gente sempre busca levar para os nossos alunos cases de oportunidades de negócios. Então, as oportunidades de negócios, elas estão em toda parte. O empreendedor, ele precisa estar sensível para poder entender o que é que um determinado público-alvo, um determinado segmento de pessoas esteja precisando, um segmento de mercado esteja precisando para poder propor algum tipo de solução. Sempre nós vamos encontrar no mercado dores dos clientes, certo? E a ideia dos empreendedores é justamente entregar um analgésico para essas dores. Então, diante do que nós estamos vivendo, né, o mundo se transforma a cada dia, a tecnologia cada vez mais presente em tudo que a gente faz, os processos precisando ser cada vez mais eficientes e eficazes. Então, diante disso, as pessoas, os empreendedores, eles vão sempre em busca desses gargalos. E são nesses gargalos que nós vamos encontrar a solução para problemas determinados, de um determinado público, de uma determinada empresa, né? A gente faz muito os famosos hackathons, né? Que são justamente empresas que nos procuram, chegam e dizem, olha, eu tenho esse problema. Eu gostaria de encontrar alguma solução para esse tipo de problema. E muitos de nossos alunos, ou eles já têm alguma solução, ou eles ficam realmente buscando, diante daquilo que eles estudam, né, que solução poderíamos ter para aquele problema. Pode ser uma solução voltada para a tecnologia, um software, um aplicativo. Uma solução pontual, né? Uma solução pontual. Que torna um case já, né? Sim, mas também pode ser, por exemplo, o diagnóstico de um processo. Ele vai encontrando necessidades e gerando demandas, né? Com certeza. E é por isso que o empreendedorismo ainda é, assim, uma das formas mais interessantes de você sair da crise, né? Alternativa, né? Para alternativa. As empresas, elas estão reduzindo o quadro de pessoal, né? Elas estão buscando se tornarem cada vez mais enxutas. Quem é que vai ficar? Aqueles que trabalham no empreendedorismo. Os estímulos de empreendedorismo. Existem diversas metodologias que são implementadas de forma exitosa. Passando o estímulo, qual o melhor procedimento de investigar aquela ideia ou aquela solução que realmente o empreendedor possui e a incubadora acolhendo quais são os principais estímulos para que ele possa evoluir e passar para as próximas etapas, amadurecendo o seu próprio negócio? Interessante. A pergunta mais importante do programa, né? Antes de qualquer coisa, nós precisamos validar essa ideia, né? E para fazer com que essa ideia realmente seja válida... Sair do papel e entrar na realidade. Nós fazemos, antes de qualquer coisa, o empreendedor ele precisa ter muito claro
qual é a proposta de valor e que ele vai entregar para que público. Eu preciso caracterizar muito bem quem é meu cliente e entender o que é que eu vou entregar para ele. Quando eu falo entregar... O valor real mesmo. O valor, que eu digo, não é o valor financeiro. Não, é o valor agregado. É o valor agregado. É o que ele vai ter de benefício por estar adquirindo esse produto ou esse serviço. Então, antes de qualquer coisa, a gente faz esse casamento entre cliente e produto, fazemos análise de mercado para saber como está o mercado em relação à implementação desse negócio. Para poder mensurar. Né? Mensurar em números como é que isso está no Brasil, como é que isso está em Natal, como é que isso está no mundo também, né? Às vezes um empreendedor chega dizendo que a ideia é maravilhosa e quando a gente vai ver no mercado tem 500 pessoas que fazem, 500 outras empresas. E às vezes numa própria região, em outras regiões não. Né? Então, assim... É outro fator importante. Às vezes ele está perdendo o mercado por estar na região incorreta. Ou então está trabalhando um produto que era voltado para um público C e ele está trabalhando para um público A. Né? Então, aspectos de mercado é uma das primeiras coisas que a gente trabalha e quando ele consegue detectar, né, isso, quem é esse público, que características ele tem e fazer isso mais aderente, produto-cliente, a gente trabalha o Business Canvas, que hoje é uma ferramenta muito utilizada em novos negócios, porque quando a gente faz um plano de negócio, o plano de negócio é muito extenso, muito complexo para aqueles que não têm formação na área, né, de gestão. Então, nós orientamos a desenvolver um Business Canvas, que é nada mais, nada menos do que uma modelagem de negócios, para eu analisar algumas variáveis como o segmento do cliente que eu vou atuar, proposta de valor, as atividades chaves que eu desenvolvo, quem são meus parceiros, quais são as minhas receitas, quais são os meus custos, mas uma coisa muito objetiva. Objetiva e direcionada, né? Objetiva e direcionada. A primeiro momento. É uma ferramenta muito legal que a gente usa post-its e a incubadora oferece essa oficina de uma forma muito prática. Então, eles vão montando o negócio deles e entendendo que todas essas variáveis que compõem o Canvas são muito importantes para poder ele dar continuidade ao negócio. Depois que a gente faz isso, a gente começa a fazer estudos mais específicos, testes com os clientes. Então, a todo momento... Grau de satisfação. A todo momento, o produto ele tem que estar sendo visto, utilizado. Avaliado, reavaliado também internamente. Quem vai avaliar é o cliente. Às vezes o empreendedor diz, não, meu produto é lindo, está aqui, está pronto. Se seu cliente não Qual o nicho de mercado, né? O nicho de mercado. Se seu cliente não comprar o produto, seu produto pode estar lindo, mas não vai servir para nada. E aquele consumo, ele é único ou ele é contínuo? É uma outra preocupação também. Sim. Porque às vezes é maravilhoso, é a solução, só que é uma solução que nunca vai trazer. Você não vai conseguir vender, né? Mais. Porque aquilo ali ele vai comprar em uma única oportunidade. Exato. Mas qual é a dimensão dessas pessoas que compram numa única oportunidade? E esse grupo de pessoas é suficiente para você manter a sua empresa funcionando e para que ela mantenha o ponto de equilíbrio? E até para mensurar o valor final do produto do serviço, eu acho que deve ser um dos principais, das principais dúvidas desses empreendedores. Qual o valor do meu produto? Qual o valor do meu serviço? Conseguir mensurar tudo isso é muito complicado. Muito difícil. Mas aí vem outra questão crucial. Eu preciso entender como é que o mercado ele se comporta para eu ofertar meu produto. Depois disso, eu preciso entender o que a concorrência faz, quanto meu cliente está disposto a pagar. E quando eu monto esse cenário, eu começo a perceber o quanto o meu produto valerá. Quando eu vou bater em porta para oferecer, meu cliente que vai me dizer o quanto aceitação, é que ele pode pagar, realmente há. Quantos clientes eu vou conquistar por dia, por mês, por ano, né? Então, a análise econômico-financeira do negócio é um dos pontos cruciais e é um dos pontos que o empreendedor tem mais dificuldade. A gente conhece hoje empresas com 10, 20 anos de mercado que não conseguem fazer essa análise. Quanto entrou, qual é meu lucro, quanto eu vou reinvestir, coisas assim básicas, fundamentais, gestão, básicas, mas fundamentais que eles não conseguem fazer de uma forma muito simples. É aí onde a incubadora ela entra,
Por quê? Porque ela consegue orientar e assessorar esses empreendedores para que eles consigam cada fase, né, mercado, capital, gestão, cada etapa do processo eles são acompanhados. Então, nós conseguimos fazer com que eles tenham uma experiência empreendedora mais exitosa e também que eles consigam sair das proporções, né, que o Sebrae fala de permanência da empresa. Consolidação, consolidação mesmo, né? Então, as empresas que participam de incubadoras, elas têm um percentual de sucesso bem maior, 70% a mais do que aquelas que não participam do programa. Porque os cuidados são muito superiores, né, e direcionados. Muito. Tipo assim, os projetos, eles são administrados pelo empreendedor, óbvio, mas com total assessoria dos gestores da incubadora. E esses gestores, cada um com uma formação, né, numa área específica de gestão, e com experiência prática, vivenciada em outros negócios. Com case de sucesso na própria realidade, trazendo aquele exercício para uma realidade que é incomum, né? Sem dúvida, a gente hoje tem incubados que eles são cases de sucesso que nós apresentamos para os que estão chegando agora, mostrando que é possível você sair de um cenário onde você não sabia nem direito a apresentar seu negócio, levava 15 minutos para dizer qual era o seu negócio e você não conseguia. O briefing nunca sairia, né? Nunca saía. E hoje, depois de 12 meses, 8 meses de trabalho, eles conseguem fazer essas apresentações em 3 minutos, dizendo exatamente tudo que precisa ser de forma dito, sintética, objetiva, profissional, elevando o patamar da qualidade do produto ou do serviço. Gostaríamos, Carolina, para finalizarmos nossa edição, que está maravilhosa também com sua participação, didaticamente, o termo startup, né, com sua visão, com sua experiência, o termo startup e qual o recado que você pode passar para o público daqueles que desejam empreender? Qual seria o primeiro passo para ele conquistar esse sonho e para ele identificar se realmente é isso que ele deseja, o empreendedorismo? Por gentileza. Quando a gente fala de startup, hoje é uma palavra, né, que está muito na moda, startup significa, hoje para a gente, né, no ambiente de empreendedorismo, significa dizer que é uma empresa que está iniciando suas atividades. Na maioria das vezes começa de uma forma muito incipiente, mas que tem duas características fundamentais. Uma é alto teor de inovação na solução que está propondo para o cliente, né? Inovação que a gente quer dizer é diferencial do mercado e é algo que as pessoas estão dispostas a comprar, a pagar para adquirir. E outra característica muito importante das startups é o poder, né? A facilidade que ela tem de ser escalável. Né? E o que é você buscar escalabilidade? Um negócio ser escalável é você conseguir, não na mesma proporção, alavancar suas vendas, o seu faturamento. Tem uma progressão para uma própria evolução do negócio. Rápida e que esses custos não aumentem na mesma proporção. Eles aumentam numa proporção muito menor. Ou seja, eu tenho custos reduzidos e alta escalabilidade, inclusive para ganhar o mercado mundial. Né? Então, são duas características muito importantes. E existe uma terceira, que é tecnologia, que está muito atrelada à questão da inovação. Então, assim, a maioria das startups, se eu não disser assim, 99% delas, em suas soluções, sempre tem ferramentas tecnológicas atreladas a essa solução. Maravilha. O recado final para aquele que precisa empreender. E outra informação que também gostaríamos de deixar ao público, está à disposição um edital para incubar, trazer novos empreendedores, né, na sua própria instituição. Qual o recado que pode ser passado para o público desses novos empreendedores que querem buscar um novo mercado, um novo panorama para seu produto, seu serviço? Sim. O primeiro recado que eu dou, né? Eu não digo nem que é conselho, são alertas. Primeiro de tudo, não empreender não fazendo o que todo mundo faz. Fazer o que todo mundo faz é você entrar numa concorrência que já está altamente acirrada, né?
brigar junto com pessoas que já estão no mercado há anos. E necessariamente forçar a investir para estar no mercado que já está competitivo. Para ter uma solução semelhante ao que já existe. Então, a primeira dica seria: busquem negócios inovadores, né? Que o mercado ainda não tem. Você vai em busca e você não consegue identificar onde você pode encontrar aquele produto ou aquele serviço. Então, a primeira dica é ser inovador. A segunda dica é procurar alguma entidade de apoio e suporte ao empreendedor. Por exemplo, o Sebrae faz isso muito bem aqui, né, no estado, no Brasil e no estado. As universidades hoje, elas têm, os institutos tecnológicos, eles possuem incubadoras. As incubadoras hoje, elas são grandes fomentadoras do empreendedorismo. Acolhendo diversos profissionais, né? Acolhendo empresas das mais diversas áreas possíveis. Então, assim, ficar de olho, né, no que essas incubadoras elas estão fazendo. No estado do Rio Grande do Norte, a gente tem uma série delas. Então, elas hoje, elas são mecanismos de suporte e assessoria ao empreendedorismo inovador de uma forma, assim, fantástica. E em relação ao edital, a incubadora Empreende UNP está com o edital aberto, né, até dia 12 de novembro. Nós estamos recebendo projetos. Como é que faz para participar do processo seletivo? Basta entrar no site da Universidade Potiguar, que é www.unp.br/empreende. Lá vocês vão ver o edital. E o edital solicita que seja feito um plano descritivo do negócio. Na verdade, são perguntas simples para a gente poder entender qual é o seu negócio. Tem também nosso telefone lá no edital, então qualquer dúvida basta nos procurar. Nós orientamos como é que esse formulário ele deve ser preenchido, né? E depois esse projeto ele é submetido a uma banca, algo super rápido que nós preparamos também. Nem todo mundo tem a habilidade de participar de uma banca avaliadora do projeto, então a gente orienta para como é que isso deve ser feito. E depois disso, os selecionados começam a trabalhar conosco a partir de 2018, passam um ano conosco no processo de pré-incubação. Os contemplados, né? A partir tendo essa oportunidade. E depois desse um ano, ele já está, assim, com 80% do caminho andado para conseguir ter uma experiência mais concreta de como empreender. E depois disso, nós permanecemos com essa empresa por mais 2 anos e nunca... Acompanha a evolução de forma um projeto contínua. Que entra na incubadora, ele nunca mais é deixado para trás. Existem fases de atuação da incubadora para com ele, mas só que ele nunca é abandonado. A gente acolhe desde o princípio até o desenvolvimento do negócio e a permanência dele no mercado. Perfeito. Queria agradecer enormemente a sua participação. O programa Contábil RN conta com diversos representantes da classe contábil na área jurídica e pontualmente informações financeiras, e a gestão é um papel fundamental para que a gente consiga passar para todo o público um conteúdo atualizado, um conteúdo direcionado e com grandes representantes. Queria agradecer enormemente a sua participação e mais adiante, com certeza, quando tiver um grande encontro, um grande evento promovido pelo projeto Empreende, a nossa equipe do programa Contábil RN estará à disposição para realizar uma cobertura com o maior orgulho. Ah, sim, sem dúvida. Eu que agradeço ao programa pelo convite e, como a gente sabe, o empreendedorismo está em toda parte, né? Então, o empreendedorismo na área contábil, ele é plenamente possível de acontecer. É uma área que a gente precisa realmente trabalhar com questões inovadoras, voltadas para projetos e novas ferramentas para auxiliar o contabilista nessa questão também de tornar os seus processos mais eficientes e eficazes. Maravilha. O programa Contábil RN agradece toda a equipe, todo o público da Sociedade Potiguar. Vamos para um rápido intervalo. Logo após, acompanhe o Finanças em Pauta com a contadora e analista financeira Lieda Amaral e o quadro Conta News com o professor Aderson Barros. Voltamos em instantes.
Fortes Tecnologia em Sistemas. DRA, Assessoria Fiscal e Tributária. AS, Contadores. E Pegasus. Olá, estamos de volta com Finanças em Pauta, agora na TV Feliz. E hoje falaremos sobre controle de estoques. Você, empresário, já parou para pensar que muitas vezes você tem mais valores em estoques do que na sua própria conta bancária? Que tem mais valores em estoques do que no seu próprio caixa? E a segunda pergunta, você toma conta do seu caixa? Toma conta do seu saldo bancário? Você permite que alguém manipule o seu saldo bancário ou que consulte o seu extrato sem a sua autorização? Pois é, com os estoques é a mesma coisa. Nós temos que ter muito cuidado ao controlar nossos estoques. E eu trouxe algumas dicas que podem ajudá-lo nesse controle dos estoques. Porque quando você controla estoques, você reduz custo, você consegue ter uma melhor proposta de determinação de preços, consegue ver qual é o ponto exato de reposição. A primeira dica é: capacite a mão de obra que vai trabalhar com seus estoques. A literatura diz que normalmente quando tem um problema nos estoques, foram por 3 fatores. Ou eu tenho funcionários que não estão capacitados a manusear e a controlar esses estoques, ou eles estão desmotivados e, em alguns casos, por questões éticas mesmo, falta de caráter. Falta de caráter eu não tenho o que fazer, a não ser demiti-lo. Mas quando se trata de capacitação, motivação, eu posso trabalhar efetivamente. Um segundo ponto é que uma vez que eu capacitei os meus empregados acerca de quais as melhores formas de controlar esses estoques, quais os critérios eu vou utilizar, o segundo ponto seria: toda movimentação de estoques deve ser registrada. Eu não posso deixar entrar ou sair nada do meu estoque sem a devida documentação, sem a devida escrituração. Eu não posso deixar sair do almoxarifado para a fábrica sem que haja uma requisição. Eu não posso ter uma devolução sem que tenha um documento de entrada. É importantíssimo que toda movimentação de mercadorias ou materiais sejam registradas e cuidadosamente acompanhadas. Uma vez que eu tenho toda essa movimentação registrada, isso garante que não vai sumir, que não vai quebrar, que não vai ter diferença entre o que está registrado e o que está fisicamente no estoque? Não. Então eu vou para a terceira dica. Faça inventários periódicos. E pode ser por amostragem, é o que a gente chama rotatividade de estoques, por amostragem, onde eu vou ter um determinado item, que eu vou olhar esse determinado item, como ele está nos meus registros e quanto eu tenho efetivamente no físico dos estoques. Porque isso me ajuda a colocar pontos de controle e verificar se efetivamente aqueles pontos de controle que eu coloquei estão trazendo os resultados mais adequados. Olha, primeiro eu capacitei as pessoas. Eu fiz todo o registro da movimentação. Eu, por amostragem, verifiquei qual era o volume de estoques, se o físico batia com aquilo que estava registrado. Qual é o próximo passo? Chegou a hora de eu usar indicadores de desempenho. Porque esses indicadores, como por exemplo, a curva ABC ou o giro da mercadoria, onde eu vou ver quais são os estoques de maior saída, quais são os estoques de maior valores, para poder eu estabelecer os meus critérios de controle, eles vão demonstrar se eu estou no caminho certo.
Eu já capacitei a mão de obra, eu já fiz o inventário periódico e por amostragem com a maior frequência. Eu consegui controlar toda a movimentação dos estoques para só entrar o que for registrado. Por último, o que eu tenho que pensar? Em um sistema informatizado. É lógico que no início eu posso começar esse controle com uma planilha Excel, mas hoje nós temos softwares maravilhosos e a baixo custo que já fazem o controle de estoque, já nos auxiliam no controle de estoque. E o mais importante, não esqueça de consultar o seu contador. Você sabia que lá no registro contábil dos estoques há uma regrinha de uma norma contábil, que é a norma brasileira de contabilidade, número 16, que ela diz que o estoque ele tem que estar representado sempre pelo menor valor, custo ou mercado, dos dois, o menor. Eu só consigo verificar isso se eu fizer um efetivo controle dos meus estoques. Então, não esqueçam essas dicas que podem muito auxiliá-los. Quem controla o estoque, controla o bolso da empresa. Espero revê-los em breve. Até a próxima edição do Finanças em Pauta, na TV Feliz. Fortes Tecnologia em Sistemas. DRA, Assessoria Fiscal e Tributária. AS, Contadores. E Pegasus. Oi, tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso Contanil na TV Feliz, sempre trazendo essas novidades para que todos nós estejamos bem alicerçados dos acontecimentos. E, como foi dito no programa anterior, nós iríamos fazer, até chegar à vigência, à entrada em vigor, a aplicação da nova mudança da CLT, tópicos, espaços de temas. Então, hoje nós vamos falar dos contratos, né? Porque os contratos, o que existiram com as questões de contrato trabalhista especificamente? Veja bem, os contratos atuais que se encontram hoje, né, na condição existente, eles vão ser regidos pela forma seletista que se encontra hoje. Por exemplo, se você tem um contrato e que diz que sua jornada de trabalho, que seu descanso de almoço são 2 horas, ele permanece 2 horas. Se você quiser alterar para 1 hora ou 30 minutos, você vai ter que fazer uma renegociação, flexibilizar esse horário. Então, isso é um novo contrato com um aditivo. Essa é a situação. Portanto, nós vamos explicar para os nossos telespectadores que os contratos atuais, tipo contrato indeterminado de 44 horas, esse contrato permanece. Ele não foi alterado, ele vai ter sua continuidade. O contrato de experiência, aquele prazo de 90 dias, permanece. Esse contrato existe, as empresas podem contratar, né, com prazo limite de 90 dias, tendo a divisão de 45, de 30, 60, isso é de cada empresa. Como também o aprendiz, o contrato de aprendiz de 14 a 24 anos, esse contrato vai permanecer, não teve alterações. Agora, contrato temporário, que é por tempo determinado, aí esse é aquele contrato que geralmente as empresas, na época de sazonalidades, quando as empresas têm, por exemplo, pico de venda, tipo agora, nós estamos depois do Dia da Criança, dia 12, vamos entrar já nos festejos natalinos. Então, esse contrato que é temporário, geralmente as empresas fazem as suas contratações com tempo determinado. Esse contrato não foi alterado, ele permanece nas suas regras. E temos aquele contrato que é o contrato do estagiário, né? Que também vai permanecer nas suas regras. Então, todos os demais contratos, exceto o estagiário, eles têm suas implicações trabalhistas, previdenciária, tributária, se for o caso. Então, nós precisamos entender que esses contratos não se alteraram. O que veio com a nova mudança da CLT? Novos contratos. Foram ingressados
outras condições de contrato. Por exemplo, o intermitente, que é aquele contrato freelance, um contrato de horas. O que existia nessa condição? Geralmente, bares e restaurantes, né, ele contratava no final de semana ou em períodos longos de feriado, pessoas para trabalhar como freelance. Mas ele não tinha um respaldo da norma seletista, aonde ele buscava a legalidade disso aqui? Através das convenções coletivas de trabalho. Em alguns casos isso nem existia em alguns sindicatos. Isso era uma possibilidade de a empresa sofrer uma autuação pelo Ministério do Trabalho, né? Então, esse contrato intermitente, ele agora, a partir do dia 11, ele passa a existir justamente para aquelas atividades de freelance. Nós vamos ter um outro contrato, que é o contrato parcial, tempo parcial, que tem divisões de 26 horas ou de 30 horas. No de 26 horas, você pode acrescentar 6 horas extras nesse contrato de parcialidade. Muito bem, nós vamos ter o home office, que é a telejornada, teletrabalho. É aquele contrato em que a pessoa vai trabalhar em casa, não é? E esse contrato em casa, você vai ter o quê? A condição de não ter horário, não ter hora extra, não ter deslocamento, vale transporte. Veja que tudo isso altera a relação trabalhista do contrato por tempo determinado com relação a você estar na empresa. Então, o telejornada é um contrato novo que se aplica, né? Nós vamos ter também o contrato de autônomos. Então, você vai poder, a empresa, contratar um autônomo daquelas profissões regulamentadas. Por exemplo, a empresa contratar um enfermeiro, mas esse enfermeiro, ele poderá ter seu contrato contínuo e não vai gerar relação trabalhista do artigo 3º da CLT. Então, veja que isso é um contrato interessante. Ele pode ser por parcialidade ou complexidade diária. Então, isso é um contrato que veio para ficar também. Nós vamos ter também o contrato de arbitragem, arbitramento. Que contrato é esse? É aquele contrato que diz o seguinte: quem tem nível superior e ganha 2 vezes o maior valor da Previdência Social, ele poderá ditar as regras contratuais de arbitragem do seu contrato. Isso é uma modalidade nova. E nós vamos ter também o contrato de terceirização. O que é isso? É aquela lei que já foi votada anteriormente à 13.429, porque a nova da CLT é a 13.467. Então, a terceirização é aquele contrato onde você contrata uma pessoa jurídica para prestar serviços, meios e fins. Lembrando que na modernização da CLT não permite a pejotização durante 18 meses. Então, você nem pode vir para esse contrato de terceirização na condição de sócio, nem muito menos na condição de colaborador empregado ou abrir uma pessoa jurídica para prestar esse tipo de contrato de prestação de serviço naquela empresa da qual você acabou de sair. Então, veja bem, esses contratos, eles são os mais modernos que foram adaptados à nova realidade seletista. Portanto, é muito importante que a gente saiba que aqueles contratos que nós frisamos anteriormente, eles permanecem da forma que foram editados. E esses novos irão se adaptar a partir do dia 11 de novembro. Lembrando que aos contratos anteriores, por exemplo, eu tenho um contrato por prazo indeterminado, com 44 horas semanais, mas eu apenas tiro 1 hora para almoço, porque eu teria direito a 2 horas, mas eu tiro 1 para compensar o sábado. Para que eu venha alterar esse contrato de 1 hora de almoço, eu tenho que fazer um aditivo de renegociação de jornada de trabalho do meu horário de descanso. Então, isso é muito importante que a gente saiba através da relação de contrato, porque nós vamos ter agora as novidades. Então, os contratos novos se aplicam às relações a partir do dia
11 de novembro. E aqueles que existem está dentro da legislação atual da CLT, podendo ser flexibilizado. Tá certo? Então é importante a gente entender isso, porque num próximo programa nosso nós iremos falar sobre a jornada de trabalho. Um abraço, até breve, tchau.